Vocês conhecem as 7 epístolas católicas? Elas estão no Novo Testamento. São chamadas assim porque são escritas para todos, têm uma destinação mais universal do que as cartas de Paulo, por exemplo. A carta de Tiago se dirige às 12 tribos da dispersão. A primeira de Pedro, aos fiéis do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e da Bitínia. Segunda Pedro, 1 João e a carta de Judas destinam-se aos fiéis da Ásia Menor e a outros cristãos. Segunda e terceira de João são uma exceção, pois a segunda é destinada à senhora eleita e a terceira a um certo Gaio. A ordem destas cartas no cânon data do século IV. Analisando a carta de Tiago, vemos que se trata de um autor judeu que conhece profundamente o Antigo Testamento, usando, inclusive, modelos inspiradores da virtude: Abraão, Raabe, Jó e Elias. Trata-se também de um judeu convertido, logicamente, chamando Jesus de Senhor, Kyrios. Fala pouco das verdades cristãs porque a carta se dirige a judeus cristãos. Devemos identificar o autor como sendo Tiago, bispo de Jerusalém, filho de Alfeu, primo do Senhor e fiel observante das tradições judaicas. Foi martirizado depois da morte do procurador Festo, em 62 d.C. A mensagem desta carta tem um aspecto de um escritor portador de sabedoria, que exorta a praticar a verdadeira sabedoria, harmonizando pensamento e ação, fé e obras. Tiago defende as boas obras, mas não está se opondo à mensagem pregada por Paulo. Apenas quer dizer que a perseverança na amizade com Deus se confirma com a frutificação das boas obras, senão a fé morre. Também nesta carta temos a confirmação do sacramento da unção dos enfermos. Esta carta sempre foi canônica e um pesadelo para alguns protestantes, que afirmam que só a fé salva e negam completamente o sacramento da unção dos enfermos, tanto que Lutero quis retirá-la da Bíblia, mas não teve coragem, devido a ser um escrito sagrado realmente inspirado pelo Espírito Santo. Neste caso, não conseguiu ir adiante. Nas epístolas de João, é o próprio apóstolo que escreve. A mensagem fundamental de que Jesus é Messias, o Filho de Deus, enviado pelo Pai ao mundo para redimi-lo com seu sangue, está presente tanto na primeira carta quanto no Evangelho joanino. Uma curiosidade interessante: muitos estudiosos julgam que 1 João é uma introdução ao Evangelho de João. Os destinatários são pagãos e judeus convertidos. O autor adverte sobre os falsos pregadores que anunciam que Jesus não era Deus e reafirma a redenção realizada mediante o sangue de Jesus. Em suma, nesta primeira carta, o tema comunhão ou koinonia com Deus é muito bem desenvolvido. As segunda e terceira cartas foram escritas por João na velhice, em Éfeso, sendo chamado de ancião. A temática destas cartas é a mesma do Evangelho e da primeira carta. João prega a divindade de Jesus e ataca novamente os falsos pregadores. Aliás, 2 João parece ser um compêndio de 1 João, tendo sido escrita para uma comunidade eleita. A terceira é dirigida a um certo Gaio, que também não podemos identificar. João louva a benevolência de Gaio com os pregadores da fé, em oposição a Diotretes, bispo da comunidade, ambicioso, que resistiu à autoridade do apóstolo e não recebeu os irmãos enviados por ele. A primeira carta de Pedro é atribuída ao príncipe dos apóstolos, que morreu em Roma como bispo local, sendo crucificado de cabeça para baixo. Sua sepultura foi encontrada na Basílica de São Pedro, em Roma,
deve ter morrido em 67 d.C. Sobre este assunto, link na descrição. Em Atos 4, verso 13, Pedro é chamado de iletrado, mas só significa que não frequentou a escola rabínica, como Paulo fez, sendo um mero pescador. Ele deve ter recorrido a Silvano como escriba ou redator, como está na própria carta, no capítulo 5, verso 12. Pedro, em sua primeira carta, enfatizou a dignidade da vocação cristã, a necessidade e fecundidade do sofrimento, que resulta em purificação da fé, a imitação e a participação da paixão de Cristo, incutindo aos fiéis a melhor resposta aos caluniadores, uma vida reta e o cumprimento fiel dos deveres. Desenvolve muito bem a teologia da cruz, sobre seguir Jesus, tomando a sua cruz e renunciando à sua própria vida. Veja um vídeo nosso na descrição. A segunda carta de Pedro parece ser uma edição melhorada da carta de Judas. Então, comecemos por essa última carta. Judas, nesta epístola, é o primo de Jesus, mencionado em Marcos 6, 3 e Mateus 13, 55. Outros defendem que seria Judas Tadeu, um dos apóstolos. Não são a mesma pessoa. O verso 17, inclusive, mostra que o autor se distingue do grupo dos apóstolos. Os primos de Jesus eram hostis ao Senhor no princípio, convertendo-se posteriormente, ajudando os apóstolos na missão. Vamos agora responder à questão principal deste vídeo. Judas é um livro canônico, porém cita 2 livros apócrifos. Eles estão escondidos dentro de um livro inspirado, a Assunção de Moisés no verso 9 e o Apocalipse de Enoque, ou livro de Enoque, a partir do verso 14. Já falamos sobre os livros apócrifos em nosso canal, link na descrição. O que importa é que os apócrifos não são considerados inspirados por Deus. Existem dúvidas importantes sobre a autoria e a autenticidade destes livros. Exemplos são o proto-evangelho de Tiago, que fala da natividade de Maria, o livro Trânsito de Maria, que narra a assunção da Virgem, e outros como estes citados na carta de Judas. Por terem alto valor histórico, não podem ser descartados para análise. Muitas das vezes retratam realidades vividas historicamente, mas não são inspirados sobrenaturalmente falando. Judas cita no verso 9, como já dito, um texto apócrifo do livro Assunção de Moisés, quando diz: ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio e lhe disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas disse somente: que o próprio Senhor te repreenda. A partir dos versos 14 e 15, cita um trecho do livro de Enoque, quando descreve: também Enoque, que foi o 8º patriarca depois de Adão, profetizou a respeito deles, dizendo: eis que veio o Senhor entre milhares de seus santos, para julgar a todos e confundir a todos os ímpios por causa das obras de impiedade que praticaram, e por causa de todas as palavras injuriosas que eles, ímpios, têm proferido contra Deus. Textos inspirados oficializando trechos de livros apócrifos. Com o tempo e estudo, os cristãos tomaram consciência de que os livros apócrifos não deviam ser considerados inspirados, mas a carta do primo de Jesus continha e contém mensagem divina, é canônico. Citar trechos dos apócrifos apenas legitima estas partes, não as canoniza, e confirma que os estudos são honestos, se encaixam dentro da linha temporal. Os destinatários da carta de Judas são cristãos de origem pagã e de origem judaica. Judas reafirma a divindade de Cristo, os anjos, as verdades apostólicas e rechaça as falsas doutrinas. Ele pode ter recorrido a um redator para escrever a carta.
devido à boa cultura helenística apresentada nestas linhas, por volta de 62 e 66 d.C. A segunda Pedro, nossa última carta católica analisada, possui grande afinidade com a epístola do Primo de Cristo. As mesmas ideias e expressões raras são utilizadas em ambas as cartas. Os estilos e a linguagem são diferentes de 1 Pedro. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 2, parece dizer que não se trata do apóstolo, mas diz o oposto em 2 Pedro, capítulo 1, no verso 1. Entretanto, outras passagens autenticam ser Pedro o autor desta última carta apostólica, como sua presença no Monte da Transfiguração e a referência à proximidade de sua morte, predita pelo próprio Jesus Cristo. Provavelmente, um discípulo de Pedro tenha escrito esta segunda carta, atribuindo-o ao primeiro Papa para dar-lhe mais autoridade, costume este muito comum na época, fazendo uso de escritos petrinos e completados com auxílio da carta de Judas. Vale lembrar que os antigos eram muito liberais quanto aos direitos autorais e propriedade literária, e também muito acostumados com pseudônimos. Eclesiastes e Sabedoria, por exemplo, são literalmente atribuídos a Salomão. Esta última carta foi reconhecida como canônica pela Igreja e representa um legado da época dos apóstolos, prevenindo seus leitores das falsas doutrinas e lembrando-os das verdades fundamentais do cristianismo. E aí, você conhecia a profundidade das cartas apostólicas? Conhecia esses trechos apócrifos nos livros canônicos? Sabia das fontes destes trechos? Deixem no campo dos comentários as respostas de vocês. A gente só ama o que conhece. Saibamos valorizar e viver autenticamente as Sagradas Escrituras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.